25 anos de pura história. Como todos nós sabemos, One Piece está em seu fim. Essa é a saga final, não é? Mas ao mesmo tempo que li o capítulo 1085 com um sorriso no rosto, tamanha rajada de informações despejadas por Oda aqui, também li com um pequeno aperto no coração. Muito mais que o que foi contado dentro das páginas do capítulo 1085, foi um claro recado de que estamos no fim. Só comigo ou mais alguém leu esse capítulo com a sensação de One Piece realmente está acabando? Bom, vamos falar sobre isso, rever o capítulo e teorizar esse que certamente é um dos capítulos mais importantes da história de todo One Piece, após a vinheta. Olá pessoal, Sonde na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. E vamos analisar esse capítulo que simplesmente está bombástico. Para mim, o melhor da saga final de longe. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Meta aqui de 300 likes. Ajuda aí e bora pro vídeo. A história de capa, eu vou falar dela depois em um outro vídeo só separado para ela. Porque tem muita coisa, muito foreshadow aqui. Então eu deixo para outro vídeo, beleza? Parte 1 do capítulo, Nefertari de Lily. O capítulo começa com o Rei Cobra em choque, vendo Insama sentando em seu trono. Não devia ter ninguém ali, ninguém deveria ditar os destinos do mundo, diz Cobra ainda em choque com o que está vendo. In, que se refere a si mesmo na terceira pessoa, algo bem curioso. Além disso, as suas falas são de alguém bastante velho ou velha. In diz que vai falar o que o Rei Cobra quer saber, mas em troca tem uma pergunta a fazer ao Rei de Alabasta. Cobra diz que se lembra de que entre os primeiros reis algo se assemelhava a esse nome In. Aqui ele não termina a frase, mas quer dizer que poderia ter alguém da família In entre os primeiros reis ou alguém com esse nome em específico, mas aqui fica para outra teoria. Insama começa a falar dos D. Segundo In, os D foram aqueles que se opuseram no passado contra eles, porém os atuais não sabem nada dessa história e nem o significado real de seus nomes. Agora sobre Lily, os estudiosos que estudaram o passado e os poneglyphs disputados por piratas para o grande tesouro, tudo isso foi culpa de um erro de Lily. Porém, In suspeita que isso não tenha acontecido por um erro dela, mas que tenha sido deliberado, proposital da mesma. Ao que tudo indica, Lily os enganou e por algum motivo mudou de lado. Ela deveria fazer parte da luta contra os D, mas traiu o governo mundial e foi a grande responsável pela mensagem dos D se espalharem pelo mundo. Uma observação aqui. Isso me lembrou o crime de Zunisha. Será que tem relação entre Zunisha e Lily? Seriam elas, as mesmas pessoas? Fica aí outra teoria a se levantar. In então diz que essa resposta deve estar nessa carta que Lily deixou e pergunta como está o remetente dessa carta deixada para Alabasta, já que Cobra se referiu a ela como Nefertari Lily apenas. Mas qual o remetente que está escrito ali? Entre aspas aqui, acredito que por esse motivo In precisou se revelar. Ele precisava, ou ela precisava, perguntar o que confirmaria as suas suspeitas. Cobra até diz que se ele inventasse alguma desculpa ali, ele se sairia bem ou sairia salvo dali. Mas um dos Goroseis responde que assim que ele viu Imu-sama, seu destino já estava selado. Então o Rei Cobra confirma as suspeitas de Insama. O remetente da carta estava escrito Nefertari de Lily. Ao confirmar isso, os Goroseis na mesmo instante já sacam as suas armas e o Rei Cobra recebe uma flechada vindo de uma escuridão. O golpe parece ter vindo de lado, dando a entender que In pode ter o poder de lançar coisas vindas através das sombras. Tem tanta coisa a se falar sobre os poderes de In. Então Sabo, que estava ali escondido ouvindo tudo, resolve agir, se jogando em cima dos velhos e lançando o seu punho de fogo. O golpe surpreende os velhos, apesar que dá para ver que aquele Gorosei loiro percebeu.
o que dá uma ideia de que ele pode ter usado o haki da observação aqui. Será? Eles então se transformam em criaturas negras horrendas, cada um com um formato, o qual somente dá para ver suas silhuetas. E aqui eu queria pegar um pouquinho de teoria. Essa parte me lembrou muito dos demônios lá do Triângulo de Florian em Thriller Bark. Lembrando que Thriller Bark não é longe de Sabaody, que é perto de Mary Joyce. E o fato de, como disse Doflamingo, alguém lá do alto escalão, lá de cima, ter pedido para exterminar Mura, tudo indica que esse alguém foi o próprio Imo-sama. Lembrando que o capítulo em que Doflamingo fala isso é o 581. Aí se você inverter e colocar um zero fica 1085. Olha, eu não acredito em tudo que é numerologia em One Piece, mas para quem acredita tá aí essa observação. Cobra no chão olha Sabo e reconhece ele como o irmão mais velho de Luffy e um revolucionário. Sabo diz que a luta deles não é contra os reis, mas contra quem está acima deles, e pergunta como ele conhece o seu irmão. Cobra diz que ele tem uma dívida de gratidão com Luffy. Sabo ri e diz que já imaginava. Sabo então carrega Cobra tentando salvar a vida do rei, enquanto vemos uma pressão absurda dos monstros que estão os perseguindo. Parte 2. O nome dos D. O Rei Cobra diz a Sabo que ele precisa se salvar. Para o Rei Cobra já é tarde demais, e para Sabo dizer para o Luffy e para Vivi que os Nefertari também são D. Então Sabo se lembra de um momento em que ele questionou Ace lá na infância do porquê ele e Luffy tinham um D no nome. Ace diz que não liga para o seu nome e então ele mesmo pode colocar um D no nome de Sabo, ficando Sa-de-bo. E isso pode ter sido um foreshadow de Oda para nos falar sobre como os D se alastraram pelo mundo. Talvez Lily não fosse uma D de fato, mas ela herdou esse nome dado por Joy Boy, ou seja, o mesmo que Ace acabou de fazer com o Sabo que nós vimos. Joy Boy pode ter feito isso como uma adoção, uma família criada através desse nome, assim como vimos os Minks e os Kuzuki que se consideram uma única família. Os D podem ser o real significado para uma grande família que Joy Boy queria criar, uma grande aliança, e ao perceber isso, talvez Luffy possa fazer o mesmo no futuro. Então já pensou, temos D-Zoro, D-Nami, D-Sandy, D-Usopp, D-Robin, etc. podendo se alastrar não só pelos chapéus de palha, mas por toda a aliança em volta de Luffy. Vai ser bem legal e aí é uma teoria que eu vou trabalhar mais pra frente. O capítulo continua com Sabo e Cobra sendo atacados por aquela flecha negra. Detalhe para o dano que isso causou em Sabo. Isso dá uma pista que esses Goroseis e Insama são realmente fortes, já que Sabo sabe usar Haki, Elma Logia, etc. Sabo cai e o Rei Cobra cai quase morto no chão e pede para Sabo levar essa mensagem a Luffy e Vivi. Sabo consegue escapar, mas o Rei Cobra está morto ao chão. Porém, quem vê tudo isso é o Apple, que está ali só olhando numa frestinha, bisbilhotando tudo. Lógico que ele fica em pânico. Como assim? Mataram o Rei Cobra? Quem é esse cara que apareceu aí? E parece que a vida do Apple vai ser difícil daqui pra frente, porque ele se tornou alguém marcado para morrer. Parte 3. Somos do bando do Chapéu de Palha. O capítulo continua com os reis sendo informados que Cobra e o Apple não vão mais participar da reunião. Vamos resolver outras questões pendentes, dizem os reis. A independência dos 4 países da Aliança do Norte. Uma aspas aqui. Bem, aqui não vou utilizar muito por enquanto, mas Oda claramente tem algo para trabalhar com essa fala. Ele não colocou isso aqui à toa. Então vemos Shirahoshi e seus irmãos. Fukaboshi diz que é melhor eles esperarem em Redport, local onde os Terubitos não costumam ficar. Shirahoshi diz que queria conversar um pouco mais com a princesa Vivi, e claro, isso foi uma deixa para que a cena fosse para onde Vivi está agora. Ela estava sendo mantida presa pelos ex-membros da CP9 e agora CP Aegis 0. Interessante esse Aegis aqui,
que eu acredito ser uma posição inferior aos CP0 de fato que usam as máscaras. Vivi diz que vai botar a boca no trombone e dedurar ao mundo todo o que estão fazendo ali com ela, mas eles dizem que ninguém vai ouvir o que ela vai fazer e que o destino dela agora será ser dada como desaparecida e virar a mascote de alguém. Então eles comentam entre si os acontecimentos lá do pátio, onde os subordinados do Luffy, Léo e Sai, bradaram sua vitória ao surrarem o Tenryubito. Também revelou que Fujitora fez vista grossa para alguns escravos darem no pé, enquanto Aramaki se irritou e ambos começaram a lutar. Se alegrem, fãs dos almirantes. As ataduras que vimos em Fujitora devem ter vindo dessa luta aí e não da luta contra os revolucionários. No final do capítulo vemos que a parede é quebrada do nada. É o Apple que está fugindo como um maluco, dizendo que vai até o fim do mundo para não ser pego. Vemos então que Vivi se segurou nele pedindo para ir junto, vendo uma chance de escapar. O capítulo termina com Cinderella em choque quando vê eles dois fugindo muito. Bom, certamente essa declaração de Léo e de Sai caíram como uma declaração de guerra, o que explica Aramaki ter aparecido em um ano para buscar a cabeça do Luffy, e agora Kizaru e Saturno indo para Egghead. A cabeça de Luffy nunca teve tão a prêmio como está agora, e certamente é só um início de confusão que o bando dos chapéus de palha vão causar ao mundo. É isso, pessoal, muita coisa nesse capítulo, muita coisa para comentar, e eu vou trazer muita teoria sobre isso. Aqui foi só um review rápido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu ainda vou fazer o vídeo de comparação das dicas com o capítulo em si, mas eu já adianto aqui, o acerto foi de mais de 90%. Quem se lembra das dicas pode confirmar aí e depois eu vou confirmar em vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!